No ar, no ar, alô, no ar, economia é fácil, olá, boa noite. Ah, Começamos agora, tô aguardando. Falei aqui pro Antônio que eu tava contando até três. Um, dois, três, economia é fácil, estamos agora no ar, né? Estamos tentando, a gente começa assim sempre na live, porque a gente tem que entrar em sintonia, em sincronia com a transmissão pela rádio, né? A gente, aqui é o Economia Fácil, o seu programa de economia semanal aqui da Web Rádio Censura Livre. Eu sou Almir Cesar Filho, sou economista e tento, conversando com você, traduzir os destaques do noticiário econômico da semana, traduzindo para a linguagem do trabalhador e para a trabalhadora, tentando capturar aquilo que nos atinge e como podemos nos organizar para lidar com isso. Aqui é o Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com. Sou Almir Cesar Filho e começo a Economia Fácil. O tema do programa de hoje é Chile. É a situação do Chile, o Chile de paraíso neoliberal a convulsão social. O que aconteceu? Quais são os fatores econômicos, as causas econômicas por trás dessa explosão social que está acontecendo nesse exato momento aqui no nosso vizinho, a República do Chile, né, nosso vizinho sul-americano. Estamos transmitindo aqui pela Web Rádio Censura Livre, não só pelo nosso site, mas também live pelo Facebook. Também nós depois subiremos para o nosso canal do YouTube e também a transmissão a gente faz pelos aplicativos de rádio online, principalmente o nosso aplicativo exclusivo que você pode baixar lá na Play Store, mas você pode baixar também nos aplicativos parceiros como o Radionet, que você também baixa lá na Play Store para aparelhos Android, né? Aparelhos com sistema operacional Android. E você pode baixar no seu smartphone, no seu tablet, na sua Smart TV. Até mesmo na Smart TV funciona. E aí você ouve toda a nossa programação. No Radionet você também pode ouvir outras rádios. Então fica aí uma dica, né? Não só a Web Rádio Censura Livre, com todo o nosso conteúdo, não só o nosso programa. A gente tem programa de cinema, programa de cultura, problemas do cotidiano, notícias do dia, música e informação, uma rádio de trabalhador para trabalhador, a voz da classe trabalhadora. Já estamos em total sincronia, então a gente pede aí aos nossos ouvintes que tiverem nos assistindo, dá aquela força dando like, já começa dando like, tá bom? Dá aquele like para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre e compartilhe nas suas redes sociais, né? Você que estiver nos assistindo pelo Facebook, compartilhe já na sua própria página para fortalecer o projeto. Espero que esteja tudo bem, né? Não sei se a transmissão... Vou perguntar para o Antônio se está tudo bem. Como nas últimas semanas, eu estou transmitindo aqui direto da redação da Nota. Não estou transmitindo lá no estúdio. Quem está lá no estúdio é o Antônio de Pádua Figueiredo. Eu dando aquela força, anotando as informações. Ele acaba contribuindo na interatividade, né? Ele dá um reforço na nossa interatividade. O Antônio de Pádua Figueiredo, esse brilhante jornalista lá do estúdio da Nota, eu estou aqui na redação. Ele está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, porque eu estou aqui na redação da Nota. Já vou dar aqui o nosso WhatsApp para você já mandar sua pergunta. Você pode mandar por e-mail, o economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, tá bom? Você também pode deixar um recado direto aqui no nosso Facebook, deixa um recadinho já na própria
na própria live, mas nosso WhatsApp é o 21, código de área, 998336490. Salva aí no seu celular, 21 998336490, tá bom? Esse é o WhatsApp da rádio, né? O Antônio que vai ajudar a gente aqui na interatividade e também eu vou responder aqui, tá bom? Então pode fazer as perguntas que você quiser. A gente vai tentar, pode também esculhambar o programa, desde que não avacalhe muito, né? Tá bom? E ao final, antes do final do programa, a gente faz a nossa resenha. A gente não vai ter entrevista, porque o programa está sendo aqui na redação da nota. E eu vou tentar fazer a resenha rápida, vou tentar reservar uns tempos aqui, se a gente não perder, de 2 livros. Um, A Sombra do Ditador, que fala sobre o Chile contemporâneo, e um outro do meu mestre Teotônio dos Santos, do Terror à Esperança, versão inclusive espanhol, que eu achei de anotações aqui. Vou fazer, são ótimos para entender o que está acontecendo no Chile e no conjunto dos nossos vizinhos, e não só, tem uma verdadeira onda de protestos acontecendo no mundo todo. Então aqui um ótimo momento para a gente estar conversando sobre isso, né? Porque não se limita à situação dos nossos vizinhos, né? Na semana mesmo passada a gente estava falando de Equador. O que está acontecendo? Não é só Equador, Líbano, Espanha, na Catalunha, Hong Kong. E hoje eu recebi imagens de Honduras, né? Um protesto multitudinário gigantesco acontecendo em Honduras. O Davi da Silva, já tem até recadinho, Davi da Silva que está nos assistindo, uma boa noite, obrigado Davi por nos prestigiar, ele já deixou um recadinho. A classe trabalhadora agradece a força do programa e da emissora. Abraço. Obrigado aí, Davi. Aqui é a voz da classe trabalhadora. Então, inclusive, nós não recebemos recurso de partidos políticos e principalmente de empresas, para a gente se manter independente e poder ser a voz da classe trabalhadora. Nós somos uma emissora feita de trabalhador com trabalhador, para trabalhador, certo? Então, a gente se mantém independente, inclusive para falar coisas que a grande imprensa não tem coragem, ou não se dispõe, ou não quer mesmo falar com vocês, tá bom? Por outro lado, aqui não tem fake news, porque muitos desses veículos alternativos estão servindo ao lado A, ao lado B, certo? Né? Nós não estamos aqui servindo ao lado A, ao lado B, e sim o trabalhador é trabalhador, tá beleza? Por outro lado, a gente não é isentão, não. Aqui a gente tem lado, é o lado dos trabalhadores. A gente só não é do patrão A nem do patrão B. Tá legal? Beleza? Também estão na escuta o Márcio Silveira da Silva, que é trabalhador dos Correios, a Suzete Neves e a Thelma Cristina. Beleza? Dá um like, dá uma boa noite pra gente registrar aqui. Tá bom? Nesse momento, os chilenos seguem nas ruas, apesar do recuo do Sebastião Pinheira. Então, centenas de milhares de pessoas seguem, mesmo hoje, dia 24 de outubro de 2019, nas ruas de Santiago do Chile, a capital. Apesar, gente, das medidas sociais que ontem foram propostas pelo presidente Sebastião Pinheira, ontem e na noite anterior, né, na terça-feira à noite, que ele recuou da medida que foi o rastilho de pólvora, que foi a fagulha da onda de protesto, que foi o aumento das passagens. Mas mais do que isso, o Pinheira chegou a anunciar um incremento às aposentadorias, a criação de um teto para gastos com medicamentos, na qual o governo subsidiaria, né, o gasto do cidadão com medicamento, redução na tarifa de energia elétrica e o aumento dos impostos para os mais ricos. Tá? Os chilenos, no entanto, gente, demonstraram insatisfação, pois as medidas
anunciadas não serão imediatas e ainda terão que passar por aprovação no Congresso Nacional do Chile. Além disso, algumas das propostas não são novas e já estavam tramitando no parlamento, inclusive algumas delas são até propostas da oposição, como a criação de um teto para os gastos com medicamentos. A proposta prevê aumento das pensões mais baixas, de $151 para $181, elevação do salário mínimo, de $413 para $481. E olha, observação, as pensões lá no Chile são menores que o salário mínimo. E um aumento de impostos para quem ganha mais de $11 mil por mês. A revolta, e aí nós vamos entrar, a revolta no Chile é motivada pela desigualdade crescente, apesar de o país estar em uma situação econômica razoável em comparação a vizinhos. O modelo chileno foi elogiada, sempre foi elogiada aqui pela mídia, e nos últimos meses, inclusive desde o final do ano passado, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, enche a boca para falar, né? Inclusive no início agora de 2019, assim, logo pouco tempo depois que ele assumiu a pasta, ele disse que o Chile era a Suíça da América Latina. A política econômica que levou os chilenos à revolta é a mesma que Guedes tenta impor aos brasileiros. O resultado lá é a maior manifestação desde o fim da ditadura militar chilena. Por outro lado, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro mandou as Forças Armadas se prepararem para confrontos e pretende endurecer a lei contra manifestantes. Os protestos no Chile, em sua maioria, correm de forma pacífica. Manifestantes com cartazes e bandeira marcham pelas ruas de Santiago, tentando se aproximar frequentemente, quase todos os dias, do Palácio de la Moneda, sede da presidência, que está fortemente cercada, protegida das Forças Armadas, mantendo afastado o cidadão e a cidadã chileno. A polícia de lá, os carabineiros, estabeleceu barreiras de proteção na tentativa de conter o avanço das marchas. A repressão, gente, está brutal. Os informes, até os vídeos que estão circulando pela internet. Não à toa que hoje, quinta-feira, 24 de outubro, depois de vários pronunciamentos, inclusive da ONU, Sebastião Pinheira convocou ou convidou a alto-comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, por coincidência, ex-presidente chilena, inclusive adversária política dele, a Michelle Bachelet, para acompanhar e avaliar as supostas violações dos direitos humanos. É importante colocar esse retrato do momento de hoje, quinta-feira, 24 de outubro, mas as manifestações começaram praticamente já tem uma semana. Tá? E o que foi o fator deflagrador foi um anúncio por parte do governo, que eu já falei aqui, de que haveria um aumento nos transportes no Chile. De repente, se organizou de uma maneira muito independente, muito espontânea, manifestações principalmente organizadas pelos estudantes, que são dos setores mais prejudicados pelo aumento dos transportes, do valor do transporte, no caso, um aumento no valor das passagens no horário de pico. Né? Inclusive, isso lá, as pessoas não pagam passagem, o mesmo valor ao longo do dia. E o que o governo fez foi uma repressão policial muito grande, e de repente ela perdeu esse controle, o negócio assentou o pau nos manifestantes, inclusive uma manifestação pacífica, embora era um que chama de catracaço, né? Pular, catraca, você começou a soltar bomba de gás, atingindo os passageiros que não estavam nem protestando, mulheres, crianças.
De repente essas pessoas começaram a aderir à manifestação, foram para as ruas, e quanto mais repressão, mais gente indo para a rua, o governo perdeu-se o controle, então começou a ter episódios mais extremos de tacar fogo em lixeira, perde o controle, começa a tacar fogo a ter saque em supermercado. É curioso que inclusive teve saques em lojas de equipamento eletrônico, e vários vídeos mostram que não foi um saque para roubar. As pessoas invadiam, alguns até tentavam fugir com televisores, com equipamento eletrônico, as pessoas tiravam da mão delas e colocavam em pilhas no meio da rua para tacar fogo. É uma revolta mesmo ludista, de alta intensidade, e o governo resolveu decretar a militarização desse enfrentamento às manifestações. E o resultado, outras cidades passaram a protestar, de repente outras categorias, várias categorias aderiram, não só, as pessoas não conseguem ir trabalhar pela confusão, né? E também pelos protestos, não só apenas porque aderiram. E hoje, né, o Chile passa por uma greve geral ontem e hoje, uma greve geral de conjunto dos trabalhadores, chamado justamente com uma reação, né? Uma reação ao que tudo está acontecendo lá no Chile. Tá bem, gente? Então, o Chile passa por um levante popular, inclusive, podemos dizer, não apenas similar, mas até maior do que na semana passada, finalzinho da retrasada, estava passando o Equador, né? Ontem começou manifestações na Bolívia, aí tem a ver com a apuração da eleição para presidente na Bolívia. Mas também, mesmo com uma reação, nesse caso feito por uma oposição, há muito dos elementos similares. Há uma intensa polarização política na América Latina. Aqui no Brasil a gente está vivenciando essa polarização, mas ela se dá muito ainda no debate, no plano das ideias, no plano da comunicação, com uma outra medida dura da parte do governo. E a gente vai aqui discutir exatamente os fatores de fundo, inclusive desse processo. É importante colocar que o Chile é vendido para a gente, aqui para a gente brasileiro, e para o conjunto da América do Sul, como um modelo de referência. E por que isso? Tá? O Chile foi um dos países sul-americanos que mais se aplicou o modelo neoliberal, inclusive o modelo quase que simultaneamente ao que estava começando a ser aplicado lá na Europa. Na verdade, o Chile foi um grande laboratório. A ditadura chilena, a ditadura militar chilena, sob o comando do general Augusto Pinochet, que foi uma das ditaduras apontadas como a mais dura, mais violenta ditadura militar, inclusive no ato do golpe, foi um golpe extremamente violento, com muitas mortes, com a liquidação, inclusive física, da oposição, deu margem a que o governo se permitisse a fazer experimentações sociais e trouxe uma equipe vinda da escola de Chicago, ex-alunos da escola de Chicago, com a tutoria do Milton Friedman. Milton Friedman, depois a gente pode explicar, um dos pais do chamado movimento neoliberal. O neoliberalismo é um novo liberalismo surgido nos anos 60, mas que começou a ser aplicado mesmo na segunda metade dos anos 70, com mais força nos anos 80 e principalmente nos anos 90. E ainda segue em curso, que são medidas que é o quê? O desmonte do estado de bem-estar social, que é aquela experiência que o capitalismo teve pós Primeira Guerra Mundial, no entreguerra, parcialmente na entreguerra, e principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, que consistia de políticas públicas, de gasto social, alguma forma de planejamento, intervenção e regulação do mercado, e uma experiência
de criação da assistência social, de estatização total ou parcial dos grandes serviços públicos, uma reação ao quê? A não permitir uma guerra social, uma guerra civil, né, o clima de guerra civil por conta das desigualdades, que abrisse caminho ou para as revoluções ou para golpes fascistas. Então essa experiência, surgida lá na Europa, no começo do século XX, e muito fortalecido no pós-Segunda Guerra Mundial, nos 30 anos pós-Segunda Guerra Mundial, embora sua base pode até, você volta no tempo lá, final do século XIX, foi uma experiência que chegou atrasada na América Latina. Ela começou a parcialmente ser implementada pelos chamados governos populistas, né, e como consequência também de várias revoluções sociais que a América Latina vivenciou ao longo do século XX. E no caso chileno, lá a ditadura resolveu eliminar todas essas grandes conquistas que a classe trabalhadora conseguiu. Obviamente que num sistema capitalista, manter essas conquistas envolve custos e que o grande capital muitas vezes não se dispõe ou não tem condições de bancar, desde que ele só se dispõe quando ele está tendo muito lucro. Né? Quando há alguma situação de compressão no lucro dele, ele ataca justamente os custos do estado de bem-estar social e o mesmo da intervenção do Estado na economia. Quando o livre mercado está mal, eles vão lá e pedem ajuda. Como muito mais recentemente o livre mercado está numa condição que não precisa do Estado, ele não quer intervenção. Então o Chile vivenciou, aqui na América Latina, foi o primeiro lugar que vivenciou essa experiência, tá bom? E isso acabou servindo de referência. Foi garantida de certa maneira porque não havia oposição. Como eu disse, a oposição foi mantida de maneira ferro-fogo, tá? Muita repressão, e acabou servindo de referência. Então, o Chile tem mais tempo da experiência neoliberal e aplicou mais a fundo. O Chile também vivenciou, pós o fim da ditadura, a ditadura acabou, a ditadura militar lá no Chile, ela também acaba mais tardiamente que o conjunto da América Latina. A América Latina vai encerrar o seu último ciclo de ditaduras militar no começo dos anos 80, né? Até mais ou menos a metade dos anos 80. Já o Chile não, só no final daquela década. E desde então os governos democráticos, mesmo os governos de centro e esquerda, não reverteram nenhuma das reformas neoliberais. Então o Chile segue com quase toda a economia privatizada, né, aquelas grandes estatais, exceto uma ou duas estatais ligadas à exportação de cobre, de minério, que é até um caso curioso, depois a gente até pode explicar. Mas todos os serviços públicos no Chile, seja água, energia, transporte e até a previdência social chilena é privatizada, menos a polícia, né, a justiça e as forças armadas. Todo o resto, mesmo quando não é privado, você paga taxas caras, né? Saúde uma saúde paga, mesmo no hospital público, o hospital estatal, vamos dizer, mesmo na educação estatal, você paga taxas lá no Chile. E nos últimos anos houve muitos protestos no Chile, a grande imprensa brasileira não fala, justamente contra essa situação. A previdência no Chile, inclusive, é uma previdência privatizada. Se adotou lá um modelo de capitalização, que era um modelo que o Paulo Guedes tem uma obsessão em querer implementar aqui no Brasil. É preciso registrar isso. Outras medidas também, modelo idade mínima muito alta, um grande tempo de contribuição, né? Mas a outra parte o Paulo Guedes ainda não conseguiu com a reforma da Previdência atual,
que foi aprovada anteontem lá no Senado, né, votação em segundo turno da emenda constitucional, mas a emenda abre brecha para que o governo em breve envie um projeto implementando o sistema de capitalização que nós já explicamos aqui no programa, que não é um sistema solidário, é como se fossem contas individualizadas que o trabalhador deposita e vai alimentando ao longo da sua vida laboral e no final saca. Existem 5 entidades, 5 empresas que administram os fundos, né, que são as chamadas administradoras de fundos de pensão lá no Chile. Uma delas, inclusive, o dono é o Paulo Guedes aqui no Brasil. Isso explica muito esse interesse, né? E o Chile vivenciou nos últimos anos, na América, quando a América do Sul vivenciou muita instabilidade, né, nos últimos 25 anos, 30 anos, muita instabilidade, inclusive econômica, o Chile foi um país com um ciclo próspero, não tanto quanto é divulgado, e mais estável, também nem tão estável assim, mas diferentemente do conjunto dos vizinhos sul-americanos. E isso lhe foi atribuído às medidas neoliberais. Então, qual era a receita? Você tem que seguir as medidas do Chile de privatização total e completa da economia, redução das tarifas comerciais. O Chile, o valor dos produtos importados, os produtos importados lá pagam muito pouco imposto. O Chile faz vários acordos de livre comércio, não só participando no Mercosul, nem como membro pleno, como membro associado, mas ele participa de várias áreas de livre comércio. E tudo isso, inclusive sem ser interferido, esse padrão econômico, esse modelo econômico nunca foi atacado pelos governos. Mesmo os governos de centro-esquerda, que foram a maior parte do tempo governo pós-redemocratização chilena. Então, esse modelo era divulgado na América Latina como um sucesso e os países deveriam reproduzi-lo, deveriam segui-lo. Só que o Chile, gente, não é isso tudo que é falado. O Chile tem pouco gasto com educação, tá? Não é um sucesso, não tem um padrão de sucesso. Se você for comparar o crescimento dele com os vizinhos, é muito menor. Ele pode ser mais cadenciado, mais estável, mas quando você pega, inclusive na média, é muito menor, né? Porque poderia ser, eu cresço menos, mas eu cresço constante. No resultado, né, igual a fábula da lebre e do jabuti, da tartaruga, o jabuti acaba chegando antes que a lebre por conta disso. Não é o resultado do Chile. Outra coisa do Chile é que ele não é um crescimento tão estável assim. O Chile, inclusive, todas as grandes crises econômicas dos anos 90, aquelas crises que tinham até nomezinhos, né? Crise asiática, crise russa, né? Crise mexicana, né? A crise brasileira, que também foi chamada de efeito caipirinha, né? Porque a crise russa foi chamada de efeito Orloff, né? O rebatimento que ela teve na América Latina particularmente, e era uma marca de vodka, né? E na época o rebatimento da crise mexicana no Brasil também foi chamado de efeito tequila. Então o Chile foi muito vulnerável a essas crises. Mais recentemente, na crise econômica de 2008, inicial 2008, sofreu bastante, mas não, óbvio, como a Europa. Mas sofreu muito mais que nossos vizinhos. Os dados mostram isso. Eu não estou tirando aqui, certo? É porque a grande imprensa reproduz isso sem mostrar dados. Eu abro aqui e vejo. E mais do que isso, né? O Chile realmente tem indicadores sociais muito melhores que o Brasil e que a maioria dos países sul-americanos. Mas esses indicadores sociais chilenos já eram melhores antes da ditadura militar chilena, e depois da ditadura militar chilena não melhorou. Não melhorou os indicadores sociais chilenos. Muito pelo contrário, né? Os dados da economia chilena são altos, né? O Chile, por exemplo,
quando os Chicago Boys deram um choque na economia, eles inclusive não completaram o ciclo de choques, porque eles começaram a assumir, a ditadura foi implementada em 73, começou a chegar os primeiros ainda em 73, mas a maior parte desses caras que foram compor a equipe econômica do governo ficaram entre 76 e 83. 83, uma parte considerável deles foi sendo afastada, porque o Chile entrou numa crise econômica, né? Essa crise foi se perdurando até mais ou menos 88, né? Diferente, e mesmo que não era aquela crise das inflações que nossos vizinhos vivenciaram, inclusive o Brasil, mas acabou resultando uma forte pressão pelo fim da ditadura chilena, né? O Chile, como eu disse, tem indicadores sociais melhores que o Brasil. Mas, por exemplo, vou colocar logo um aqui, ó, taxa de alfabetização, que é como referência pessoas de 15 ou mais de idade. É de 96,6%. No Brasil é de 92,6%. Mas é inferior ao Uruguai, 98,4%. Os gastos públicos com educação no Chile equivalem a 4,1% do PIB e com saúde a 7,7% do PIB. Né? Comparando com o Brasil, por exemplo, o Brasil aplica 5,8% em educação e 9,7% em saúde. Então, o Brasil gasta mais com saúde e educação. O investimento em P&D no Chile é de apenas 0,36% do PIB, muito inferior ao brasileiro, que é de 1,15% do PIB. Um percentual que já é considerado insuficiente. E isso se reflete na economia que continua, 45 anos após o trabalho dos Chicago Boys, dependente do cobre, que é a principal item de exportação chilena. O Chile é exportador de commodities particularmente de minério e algumas commodities agrícolas. Em 2017, que é o último dado que eu tenho aqui, o minério representou 48% da balança exportadora chilena. Os demais produtos exportados também são primários, o de baixa complexidade. E a gente já falou aqui várias vezes que a baixa complexidade é ruim para uma economia, especialmente produtos de baixa complexidade, produtos que não são industriais. É ruim exportar ou ficar dependendo da exportação, porque a indústria gera capilaridade, gera melhores empregos. Óbvio que os Estados Unidos, por exemplo, é um grande exportador de produtos primários, mas o forte dele é o quê? Exportar produtos industrializados e tecnologia. Não é à toa que o Trump está forçando, fazendo aquela sua guerra comercial, não é para vender trigo para a China, é para vender produtos industrializados para a China, né? Porque a China, que antes era comprador de produtos industrializados, os Estados Unidos passou a ser vendedora para eles e diminuiu as suas compras, né? Tomando como uma referência, o Chile é falado como um exemplo, inclusive, na questão do comércio exterior, mas o Chile é o 42º maior economia de exportação do mundo. E por sua vez, ela é apenas a 61, né, mais complexa. Tá e esse é um padrão generalizado do Chile. Outra coisa, desigualdade. Né? A desigualdade no Chile cresceu muito, muito mesmo. Tudo bem que o PIB per capita chileno é maior que o brasileiro, mas já o era antes da ditadura militar. É curioso, inclusive, aí um dado relevante, durante o governo Pinochet, o PIB per capita chileno passou a ser menor que o brasileiro. O Brasil passou a ter um PIB per capita maior, isso acabou voltando atrás, acabou se revertendo na redemocratização. Isso não mostra, então, todo aquele mito que a ditadura era boa economicamente, mesmo que tenha sido nociva do ponto de vista político, dos crimes. Isso não é verdade, porque do ponto de vista econômico, óbvio que muita gente se enriqueceu. Houve uma camada econômica no Chile de pessoas que se enriqueceram muitíssimo no Chile. E houve também uma formação de uma classe média alta muito abastada no Chile. Mas a maioria da população chilena
muito pobre. E essa pobreza formou o caldeirão necessário para as várias manifestações que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Chile vem passando com grandes manifestações. Nós tivemos, inclusive, o Levante dos Pinguins. Pinguins é o apelido dado lá aos estudantes colegiais, por causa do uniformezinho de terninho e gravata, tanto que os meninos e as meninas usam, né? Que exigiam acesso à universidade pública gratuita, com redução de taxas, porque lá você paga muitas taxas. Quando você acaba parando de estudar, você ou não pagou essas taxas ou está devendo taxas altíssimas. Então você já começa no mercado de trabalho endividado, tá bom? Antes de prosseguir, gente, pedir aí para vocês darem um like. Vocês estão ouvindo o Economia é Fácil, a versão estendida, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Hoje é 24 de outubro de 2019, aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com. A gente lembra ao longo do programa, ficar dando esses anúncios, porque a audiência de rádio é sempre muito rotativa, né? Você que estiver nos vendo pelo vídeo, dá um like, tá? E compartilha. Vai ficar salvo no Facebook, né, a live, e depois a gente vai subir para o nosso canal do YouTube, Economia é Fácil, tá bom? Eu vou registrar aqui os nossos ouvintes, tá? Rapidamente agradecer eles pela audiência. Vamos ver se eu perdi aqui, cliquei aqui, o botãozinho sumiu. Então tá na escuta o Davi, que eu já agradeci. Já tinha aqui falado o Francisco Sarrego, a Iraci Santos, também na escuta o Randall Fará, o Paulo Faustino, também está na escuta o José Marcos Araújo, o Francisco Sarrego, já falei, o Márcio Silva, o Zelídio Barbosa Lima, Moisés Paixão, também está na escuta. Cid Reis, Andréa Machado, Suzete Neves, Sara Uchoa, nosso ouvinte de Niterói, na região metropolitana. Beijo, Sara. Maria Caetano, na escuta o Leônio Pengorim, que está nos ouvindo lá de Santo Antônio de Pádua, noroeste fluminense. Aline Porto Dornelles, Valdec Alves Silva, Thelma Cristina, Rosane Figueiredo, o Vinícius Maia Cardoso, de Cachoeira de Macacu, o Marcelo Cruz, o Valdec fez uma pergunta, tá? O Pedro Ronaldo Lourenço Marinho, Paula Mesquita e o Roberto Chileno e a Sandra Oliveira. Muito obrigado a todas e todos que estão na escuta. Dá uma boa noite, registra aí e principalmente dá aquele like, tá? Para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Até para a gente ampliar o alcance nos algoritmos nas redes sociais. Então a gente precisa de bastante like. Like, curtir e compartilha na sua própria página, nos grupos, manda no WhatsApp da família, para a gente estar ampliando o alcance da Web Rádio Censura Livre. O Brasil, vamos lá, eu estava falando a questão da desigualdade. Então a desigualdade chilena é muito grande, né? Então o estudante já entra no mercado de trabalho endividado. Ele trabalha, contribui para a Previdência Social, boa parte da população chilena não recebe salário mínimo, nem mesmo um salário mínimo, e contribuem para a Previdência, inclusive com um peso muito maior. O sistema acaba sobrecarregando esse trabalhador, e quando ele vai se aposentar pelo sistema de capitalização, se conseguir, porque inclusive dados chilenos é que 50% da população não consegue se aposentar no Chile. 50% não consegue se aposentar. E aí a gente vai até um dado em 80% dos aposentados recebem um salário mínimo, recebem abaixo do salário mínimo. 80% dos aposentados recebem abaixo do salário mínimo, sendo que 50% deles recebem ao em torno
de mais ou menos R$ 489, né? Traduzindo aqui, R$ 489. É uma situação, sendo que o salário mínimo lá é algo em torno de R$ 1.200. Né? O salário mínimo é maior aqui no Brasil, mas por outro lado, boa parte da população não recebe o salário mínimo chileno. Uma das consequências, além da não aposentação, da incapacidade, né, das pessoas que são inaposentáveis, é o índice de suicídio no Chile. Né? A OMS fez uma apuração aqui na América do Sul, entre 1980 e 2015, comparou inclusive país a país. Por exemplo, no Brasil, embora a taxa de suicídio no Brasil aumentou nesse período, ficou numa escala muito menor do que numa escala muito menor que a escala anterior. Então, está crescendo o número de suicídios, mas numa velocidade menor. Mas no Chile aconteceu o inverso. Lá, que tem inclusive uma população menor que o Brasil, e assim, lá no Chile também houve uma desaceleração dos suicídios, mas nos suicídios de idoso houve uma explosão do suicídio, cresceu muito. A OMS, inclusive, classificou uma de verdadeira epidemia de suicídio. E um dos resultados é isso: o idoso não consegue se aposentar, ele não consegue custear a sua vida, né? Ele não quer ser um estorvo para parentes e amigos, e ele não consegue voltar para o mercado de trabalho, ou ele volta para o mercado, fica no mercado de trabalho, mas recebe muito pouco. A própria pensão é muito baixa para ele se manter, aqueles que conseguiram se aposentar. Então, esse é o fenômeno chileno. O Chile vive uma verdadeira epidemia de suicídios. Mas não só se limita aí. Há uma situação chilena perigosíssima de desigualdade social. E ao contrário, assim, vários protestos vêm acontecendo nos últimos anos. Esse ano, inclusive, nós tivemos uma jornada de luta por mudanças na Previdência Social chilena. O próprio Sebastião Pinheiro, na metade desse ano, prometeu mudar as regras da Previdência, fazer mecanismo de subsídio, né? Complementar as pensões com recurso do Tesouro. Quer dizer, e o Paulo Guedes aqui propôs e conseguiu aprovar a reforma da Previdência. E ainda queria implementar a Previdente Capitalização com a desculpa que era econômica para os cofres públicos. Olha, você para economizar desse jeito, levando a população à pobreza. E por outro lado, não é tanta economia assim, né? À toa a situação chilena que o governo está querendo custear as pensões lá. Né? Essa situação do Chile não é algo isolado. Né? A América Latina adotou várias medidas neoliberais, talvez não com tanta ênfase como o Chile, tá bom? Um tanto extremo, não foram tão radicais, tão extremas. Naquele ciclo dos anos 90 de privatizações mais duro, de neoliberalismo, que é quando surge os anos 2000, surge aquela onda de governos de centro-esquerda, nacionalistas, que algumas medidas foram suspensas, não foram revertidas, né? E também se adotou uma política de alguns gastos sociais compensatórios. Então, aquele ciclo neoliberal de abertura comercial, desestatização dos setores estratégicos da economia, que tinham sido estatizados pelos governos anteriores, criação de gastos sociais e direitos sociais, acabou se desfazendo, mas não totalmente como aconteceu lá no Chile. E esses governos dos anos 80, dos anos 2000, não reverteram. Então eu estou falando disso mesmo. É o caso do Lula, Dilma aqui, os Kirchner na Argentina, o próprio Evo Morales agora na Bolívia,
os governos do Peru e o próprio, a gente pode falar da Venezuela. Fala tanto que a Venezuela é socialista, mas não é. Não é. E tá aí um bom tema para um outro debate, para um outro debate nosso aqui sobre Venezuela. Mas várias das medidas neoliberais implementadas nos anos 90 na América Latina não foram revertidas. As ações, a escalada foi congelada, a escalada neoliberal. O que aconteceu é que a partir de 2014, a crise econômica que já tinha surgido na Europa lá em 2008 e de certa maneira também afetou os países sul-americanos, chegou com mais ênfase nos emergentes, incluindo os sul-americanos. E aí esses governos nacionalistas, governos de centro-esquerda, esses governos populistas começaram a cair com a ascensão. Começou a surgir governos de direita, de centro-direita, de direita, ou mesmo de extrema-direita. Esses governos resolveram aplicar medidas neoliberais, voltar à escalada neoliberal, agudizar, né? Fazer aquilo que os governos dos anos 2000 não fizeram, ou não foram a fundo. E é bem verdade, para lembrar, que esses governos de centro-esquerda, esses governos nacionalistas dos anos 2000, muitos deles privatizaram, fizeram reformas neoliberais também. Então, quando eu falo congelar a escalada, dá uma falsa impressão que parou, brecou, e na verdade não foi isso. Nós tivemos, inclusive, várias medidas. O governo Lula e Dilma fez reforma, uma primeira reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência dos servidores públicos, privatizou várias estatais, né? E isso aconteceu na América Latina toda, tá bom? Agora, esses governos de direita resolveram ir para uma ofensiva. Então, tivemos aqui o segundo governo Dilma já tinha começado isso, né? Revertendo medidas anteriores do próprio primeiro mandato dela. Fez um cavalo de pau na política econômica. Tivemos o governo Temer e o próprio governo Bolsonaro com a equipe econômica do Paulo Guedes. Mas o que está acontecendo é, ao contrário da promessa de reverter a estagnação da economia sul-americana, começada lá em 2014, 2015, o que acabou acontecendo foi o aprofundamento da crise. Então o resultado é uma piora das condições econômicas, ampliação do desemprego, crise fiscal, e aí eles, para equilibrar, corta gasto público, então está se cortando gastos públicos, e não se melhora o equilíbrio, não se garante equilíbrio fiscal e de dívida. Alguns países estão vivenciando, inclusive, volta da inflação alta, como o caso da Argentina, ao contrário das promessas, inclusive, do governo Macri, quando candidato. Então, a crise argentina é um maior exemplo disso, né? O Brasil fala tanto, se fala aqui tanto do medo da Venezuela, de venezuelização, que uns governos de centro-esquerda poderiam implementar no Brasil, e o resultado não foi isso. O resultado é a gente se parecer cada vez mais com a situação do nosso vizinho, a Argentina. Nas mãos, inclusive, de governos neoliberais, de equipe econômica neoliberal. Então, esse é o resultado. E esse é um resultado só na Argentina, que tem uma explosão de mobilizações, embora uma parte considerável já está sendo canalizadas para o processo eleitoral, que deve vencer a oposição comandada aí pelos Kirchner, embora o cabeça de chapa, né? O cabeça de chapa não é a Cristina Kirchner, né? Então, essa situação é que explica o fenômeno das mobilizações no Peru, embora lá já o desvio, a canalização da revolta popular contra os governos neoliberais resultou na derrubada do governo, mas o seu sucessor, o eleito na sequência, acabou canalizando para o combate à corrupção, para o discurso ao combate à corrupção. Ele está uma verdadeira crise institucional gigante no Peru. O governo decretou a dissolução do Congresso, né? E o Congresso proclamou o impeachment do presidente. Então tem uma guerra lá constitucional gigantesca. E o Supremo Tribunal, ambos brigando contra o Supremo Tribunal, né? Equador, nós vimos aí um aumento do preço do combustível, fim do subsídio,
fez aquele levante popular que ainda está em curso, né? Diminuiu bastante, mas ainda está em curso, tá bom? E, é claro, agora nós estamos vendo no Chile, que era a Suíça, né? Engasguei que eu ri. Era a Suíça do Paulo Guedes e, de repente, tá uma verdadeira guerra civil, viu? Né? Palavras do Sebastião Pinheira, é uma guerra. Certo? Antes de prosseguir, gente, vou mandar aqui uns salves, né? Mandar um salve pro nosso ouvinte, o Adilson, que é ouvinte, inclusive, regular do nosso quadro Economia Fácil, versão estendida. Também para o Luiz Orlando de Niterói, Inês Pistelli, também está na escuta o Janildo Luz de Souza, na escuta também a Maria Petit Marciano. Estão me pedindo para beber água, porque eu engasguei. Mas eu engasguei porque eu ri, não queria rir, né? Não queria ser debochado, né? Duas perguntas, a gente já na nossa reta final, né? Porque aí eu mostrei para as causas de fundo. Obviamente, duas coisas a gente precisa falar aqui. Uma é a questão da onda conservadora, que eu já vou entrar, e a outra é o seguinte. Tem um debate aí surgido nos últimos 2, 3 dias, porque a crise chilena colocou em evidência que é uma crise contra o modelo neoliberal. No final dos anos 90, houve uma verdadeiras manifestações também muito parecidas, talvez não tão grandes como agora, mas muito grandes também, na América do Sul, na América Latina. Levou, inclusive, o Equador no final dos anos 90, início dos anos 2000, ficou uma situação que em 5 anos eles tiveram 6 presidentes. A Bolívia teve um ano que teve 5 presidentes. A Argentina, 2002, em um ano ela teve 3 presidentes, né? Inclusive a famosa Revolução Argentina, o argentinaço, né? Com os cacerolaços, com as panelas. Então, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, veio aquele boom de manifestações que resultaram na derrota ou eleitoral ou derrota mesmo institucional, derrubados, os governos foram derrubados por manifestações populares, mas aquilo tudo foi canalizado para a via eleitoral. Não se implementou regimes políticos diferentes. A única exceção foi a Venezuela, parcialmente através do regime chavista. Então, nós estamos ainda vivenciando um ciclo de regimes democráticos pós-ditaduras militares, sendo que esses regimes democráticos adotavam parcialmente um modelo de bem-estar social e depois um regime econômico, né? De política econômica. Passou a ser neoliberal e depois um pouco, podemos dizer, alguns chamam de social-liberal, que é as políticas que misturam liberalismo com gastos sociais focalizados, não os direitos sociais universais, como era um padrão anterior herdado do pós-guerra. Então, eu não posso atribuir aqui não só uma crise do neoliberalismo, há de fato uma crise do capitalismo sul-americano, que não consegue manter uma estabilidade econômica e prosperidade. E com isso amplia-se permanentemente a desigualdade. Se é verdade que nos anos 2000 nós tivemos uma diminuição da desigualdade, que inclusive muitos atribuem, ela contribuiu para um ciclo positivo de crescimento econômico, tá? Porque sociedades muito desiguais acabam tendo crescimentos instáveis ou mesmo tendo limitações ao seu crescimento. Por que isso? Porque o rico, quando fica mais rico, ele entesoura recursos. Ele não gasta nem mesmo com consumo, muito menos com investimento. E o pobre não. Quando ele está melhorando, respirando, ele consome melhor, então estimula a atividade econômica e principalmente ele passa a investir, ou poupar, ou mesmo investir. Então foi um ciclo que teve aspectos positivos. Não de todo, não é o resultado é isso, que acabou criando mecanismos de quê? De sobreendividamento da classe trabalhadora, de dependência do Estado, o Estado ter que bancar essas empresas, o que alimentou muito o processo de corrupção. E, é claro, o que? Você não mexeu nos problemas estruturais sul-americanos. Então, há uma crise. E quando a crise econômica é mundial, e a gente está vivenciando mais de 10 anos de crise econômica mundial,
que embora tenha surgido no centro do sistema, né, os Estados Unidos e a Europa, ele se irradiou, óbvio, com um atraso, com um certo delay para o conjunto do mundo. E quando chegou duro na América do Sul, os governos sul-americanos passaram a adotar o neoliberalismo e não uma política alternativa. Então, é um problema que não é um problema apenas do receituário neoliberal, mas o receituário neoliberal está por trás de uma ampliação da desigualdade. E essa desigualdade é um caldeirão, inclusive, de ressentimento popular. Em nenhuma hipótese, dá para dizer, inclusive, que essas manifestações são construídas por um movimento conspiração de esquerda, do Foro de São Paulo, como esses esdrúxulos, né? Essa direita chucra, essa extrema-direita brasileira, essa direita chucra está se atribuindo. E sim um produto do ressentimento espontâneo da classe trabalhadora desses países. Muito pelo contrário, falta organização. Se tivesse organização, poderia inclusive resultar numa vitória melhor e mais rápida, né? Não há uma convulsão, levantes populares muito lento, por muitos dias, que também afetam a população, porque a população fica privada de acesso a alimentos, serviços e o próprio trabalho. Então, é um problema do sistema capitalista. Agora, é importante a gente colocar, antes já da gente concluir, que durante muito tempo, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, principalmente a partir da crise do governo Dilma, o segundo mandato da presidente Dilma, surgiu aqui na esquerda brasileira uma tese que eu não comungo de jeito nenhum. Eu vivo combatendo, replicando com dados, inclusive dados de opinião, quais são a opinião das pessoas, que há uma onda conservadora. E que essa onda faz com que, né, os ativistas dos movimentos sociais, as pessoas que são progressistas, não se pode fazer nada. Nenhum levante da classe trabalhadora é possível para mudar a situação do país, né? Mas a gente está vendo aí a realidade do Equador, do Chile, dos nossos vizinhos sul-americanos, provando o contrário, e para além dos nossos vizinhos sul-americanos. Porque os protestos que nesse momento estão acontecendo lá em Hong Kong, a gente está aqui em outubro de 2019, inclusive também no Líbano, ou mesmo na Catalunha, tem como fundo o neoliberalismo. Por que isso? Porque Hong Kong é o paraíso neoliberal da China, pela adoção do modelo, né? Um país dois sistemas, e ampliou muito a desigualdade em Hong Kong, inclusive porque a China está crescendo, né? A República Popular, enquanto a região administrativa especial de Hong Kong, estagnação. E a pressão da ditadura chinesa sobre Hong Kong leva a um ressentimento, que é canalizado, aquele sentimento econômico é canalizado para disputa política. No conjunto da China, a ditadura chinesa, de maneira malandra, esperta, faz o quê? Garante uma prosperidade econômica, apesar da dureza política, até para não ter fermento dos levantes. Catalunha é a mesma coisa. A Espanha passou a adotar, após a crise das dívidas, né? A crise dos PIGs, aquela crise grega, pós o auge da crise econômica europeia, a Espanha segue uma política de ajuste fiscal muito dura. Então a Catalunha, que é a região mais rica da Espanha, e historicamente, por outro lado, é oprimida, é uma população que tem uma nacionalidade oprimida, canalizou sua indignação econômica para uma revolta política, cujo o programa dessa revolta política, né, a agenda, é a independência da Catalunha, para tentar romper com essa opressão, inclusive econômica. Nós também temos, nesse momento, levante no Haiti, levante no Líbano e, é claro, hoje eu mencionei Honduras. Muito é o ajuste neoliberal, mas não só ele, porque qual é a solução? Né? Qual é a solução diante de uma crise que é do capitalismo? Sem dúvida nenhuma, a solução não é o neoliberalismo. Mas não é, por outro lado, o populismo econômico,
o intervencionismo econômico. Então qual é a solução? A solução está dentro dos próprios fundamentos do capitalismo. É preciso alterar os fundamentos econômicos da nossa sociedade. E aí, gente, é preciso enfrentar a sério o sistema, certo? É preciso ir a fundo no sistema. Evidentemente que barrando a retirada de direitos sociais históricos, até porque eles não melhoram a situação da economia. Eles não geram empregos. A gente já discutiu aqui em vários outros programas. O que eles melhoram, no máximo, é o lucro dos grandes empresários e principalmente dos banqueiros. Principalmente dos banqueiros. Tá bom? Então, essa é a questão. E a outra é uma onda conservadora? Não. Está acontecendo. As mobilizações estão mostrando. O que acabou acontecendo na América do Sul diante de várias mudanças sociais nos últimos 30 anos, mudanças sociais, culturais, comportamentais, pressionaram, botaram em escanteio segmentos que historicamente se beneficiaram do conservadorismo, do reacionarismo, de oprimir outros setores da sociedade. Né? Eles viram a oportunidade diante da crise econômica, e foi uma crise que acabou colando nos governos de centro-esquerda, nos governos liberais não neoliberais, tá? A possibilidade de eles se organizarem. Opa, caiu, teve uma pequena interrupção na live, tá? Mas nós já retomamos. Então, eu estava falando da onda conservadora. Então, esse setor conservador, setor reacionário, porque não dá nem para dizer que eles são conservadores. Eles, inclusive, perderam várias batalhas comportamentais. A América Latina sempre foi muito conservadora, perdeu, e eles querem voltar à situação anterior, se colando com uma agenda econômica neoliberal. Então, os neoliberais, principalmente da classe política e econômica, se juntaram com eles para uma agenda de opressão junto à população. Na verdade, é uma reação. Né? Por que isso? Porque uma parte considerável da classe trabalhadora ficou muito insatisfeita com os governos de centro-esquerda, porque eles foram um instrumento também de ajuste econômico. Especialmente a partir de 2014, 2015, nessa reta final desse ciclo de prosperidade sul-americano, que nem tão grande assim, eles passaram a aplicar o ajuste. Só que a Dilma, inclusive, que apresentou uma proposta de reforma trabalhista, de reforma da Previdência lá em 2015, início de 2016, que ela não consegue aprovar nada, vem Temer e começa, né, a rearticular o Congresso Nacional para aprovar. As manifestações, a impopularidade de Temer conseguiu bloquear alguma coisa, mas não tudo. E agora a gente está vivenciando o governo Bolsonaro. Então o que eu estou dizendo com isso? A insatisfação popular com esses governos de centro-esquerda acabou sendo canalizada por um voto bronca, de indignação. Né? Esses governos também passaram a ser taxados de corruptos. Né? Acabou sendo revelado na luta política vários escândalos de corrupção. Então, a população acabou canalizando para um setor que ela considerava pelo menos mais íntegro. Está se provando também não, tão ou mais corrupto. A gente está vendo aí vários casos de corrupção sendo revelados, inclusive aqui no Brasil, né? Não preciso o Queiroz da vida, né? Preciso aprofundar mais. Então, esses escândalos de corrupção, levou a um voto de indignação, porque as pessoas entendiam que esse setor conservador era mais íntegro. Então, pelo menos a integridade, né, deles moral. E uma outra coisa, quando o Estado falha, as pessoas encontram alento aonde? Nas suas famílias, nas igrejas. Tá? E então passam a ser suscetíveis a esse tipo de agenda. Isso é uma onda conservadora? Não, porque elas não necessariamente concordam com aquele programa. Várias pesquisas de opinião mostram isso. E também com o programa econômico. O que elas queriam é uma direção, uma tentativa de direção. Porque a esquerda estava desmoralizada, centro-esquerda estava desmoralizada, e um setor da esquerda, ligado mais aos movimentos sociais, não aponta na
mobilização, tá bom? Então falta isso, beleza? Então, esse foi o caudal que chegou agora. Mas a prova, inclusive, que não há uma onda conservadora e que a reação conservadora, na verdade, se eu posso dizer assim, ela é frágil, está acontecendo agora. Está acontecendo, se revelando. Então, há um forte enfrentamento, as pessoas estão indo para cima desses governos. Não porque eles eram de esquerda, mas porque eles eram de direita. Estão indo para cima deles. Porque a agenda, inclusive, principalmente a agenda econômica, destrói os trabalhadores. A economia brasileira é muito maior, e o governo Bolsonaro chegou agora, e os movimentos sociais são muito ligados a uma agenda política da centro-esquerda que aponta ainda no viés eleitoral. Libertar Lula, eleger Lula, ou eleger Ciro, então ou eleger os candidatos do PSOL. Então, essa agenda política eleitoral limita a luta da classe trabalhadora para barrar a agenda de reformas neoliberais ou mesmo barrar esses governos. E ser consequente na luta contra esses governos. Tá bom? Gente, eu vou já fazer as últimas saudações aí dos nossos ouvintes. Estão na escuta o Fabiano Santos, o Ivan Marcelo, a Rita Lima, o Edson Raimundo Santos, o Jorge Cavalcante e a Jaqueline Alves. Antes de encerrar, vocês estão lembrando, aí, até porque a audiência nossa é muito rotativa, vocês estão assistindo Economia é Fácil, versão estendida, o programa de economia da sua web rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, clwebradio.com, ou pelos nossos aplicativos de rádio online. Você pode ouvir pelo Radiosnet e também pelo nosso aplicativo exclusivo que você pode baixar na Play Store. Você pode baixar no seu tablet, na sua Smart TV, na Smart TV também, e, é claro, no seu smartphone. A Web Rádio Censura Livre tem muitos outros programas. Quando a gente encerrar aqui, siga ouvindo a programação da nossa emissora. Uma dica é o programa Boletim Censura Livre, que vai ao ar a partir das 8 da manhã, com as principais notícias do dia, situação do trânsito, situação clima, temperatura, os destaques do Vespertino, do noticiário Vespertino, e entrevistas, e eu participo ao vivo, com Flash, minha consultoria diária de economia, tá bom? O Economia é Fácil, versão reduzida, vai mais ou menos ao ar no segundo bloco do Boletim Censura Livre. Eu entro às vezes às 8h30, às 8h45, mais ou menos nesses horários. Aí a gente conversa, E aí você pode conversar comigo, deixar lá um recadinho na nossa página, fazendo perguntas. É o programa do Antônio Figueiredo, brilhante amigo, jornalista, parceiro aí da Web Rádio Censura Livre. Antes da gente concluir o programa, vou fazer rapidinho a dica de livro. Eu estourei o tempo aqui, porque na reta final eu acabei não me controlando. Uma dica, tá espelhado, eu vou digitar aqui depois, porque a nossa câmera aqui está filmando espelhada aqui na redação da nota. Eu não estou no estúdio da Web Rádio. O livro se chama A Sombra do Ditador, Memórias Políticas do Chile sob Pinochet, do Heraldo Munhoz, editora Zahar. Ótimo livro, recente, não é um livro antigo, falando sobre a ditadura de Augusto Pinochet, lembrando que foi lá que as medidas neoliberais foram implementadas, porque mais extremas, porque com ditadura não se resiste, Você destrói a oposição às medidas. Então, por isso o Chile é o país que mais a fundo aplicou. Não foi pelo sucesso da medida ou porque o chileno foi convencido a adotar as medidas neoliberais, e sim porque foi aplicado a ferro e fogo. Para a gente entender sobre o auge e decadência do neoliberalismo, apesar desse novo augezinho, que a gente está vivenciando nos últimos 3, 4 anos, parece que esse ano acabou e está acabando muito mal, eu sugiro esse livro aqui, do Teotônio dos Santos, Do Terror à Esperança, Auge e Decadência do Neoliberalismo. Essa aqui é uma edição espanhola, em
em castelhano, desculpe. Esse livro você consegue baixar na internet, tá? É o professor de economia recentemente falecido, Teotônio dos Santos, foi meu professor brasileiro, mas que ele é mais conhecido na economia e nas ciências sociais dos nossos vizinhos latino-americanos do que aqui mesmo no Brasil. Apesar de ele ser brasileiro, ser professor aqui, porque ele foi muito tempo no exílio, foi muito perseguido pela ditadura, mas também uma certa discriminação acadêmica também aqui no Brasil. Tá bom? Teotônio dos Santos, muito carinho. A gente tá tendo um problema aqui na conexão, tá legal? Aí eu já mexi um pouco aqui na câmera, a gente já tá na reta final. Então, dizer a vocês essa dica aqui desse livro, do Teotônio dos Santos. Essa aqui é a edição da Monte Ávila, venezuelana, tá? Esse livro você pode baixar na internet, você consegue o texto na internet, tá bom? Você compra também, você consegue comprar a versão brasileira em livrarias, tá legal? Esse aqui é em espanhol, mas tem em português. Encerrando o nosso programa, fazer a nossa campanha financeira para que apenas o nosso microfone e as nossas cadeirinhas fiquem no vermelho, ajude a manter a Web Rádio Censura Livre no ar. Segue os dados da nossa conta para contribuição. Banco Bradesco, agência 6.666, 6666, conta corrente 5.602-2, 5.602-2, tá bom? A gente precisa se manter, tá? Web Rádio Censura Livre não recebe recurso dos patrões, de grandes empresas ou de partido político, e sim dos ouvintes. E tá aqui o espaço também para vocês, tá? Com o objetivo, inclusive, de celebrar nosso primeiro ano da Web Rádio Censura Livre e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para cobrir gastos da emissora, realizaremos uma confraternização no dia 17 de novembro, tá? No dia 17 de novembro, daqui a algumas semanas, tá bom? Vocês podem, a gente vai fazer uma festa de confraternização a partir de meio-dia, na Casa do Sintuf, que é na Rua Desembargador Geraldo Toledo 29, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, tá? Casa do Sintuf, Rua Desembargador Geraldo Toledo 29. Será servido pelo valor de apenas R$10 uma refeição, um estrogonofe de frango, acompanhado de arroz branco e batata palha. Bebida será cobrada à parte. Você pode adquirir o convite solidário com qualquer um dos membros da equipe, inclusive comigo, tá bom? Ou depositando lá na nossa conta corrente e avisando. Aí a gente repassa depois o convite, tá bom? Você pode depositar na nossa conta corrente, ou você também pode nos informar pelo nosso WhatsApp, que é o 21 99833 6490. 99833 6490, código de área 21, tá bom? Eu vou encerrar. Eu acho que eu falei todo mundo. Eu acho que foi, né, Antônio? Eu já falei Rita Lima, tá nos ouvindo, Edson Raimundo Santos, Jorge Cavalcante, Jaqueline Alves. Beleza? Então eu vou encerrar, porque já estouramos o tempo do nosso programa. Se ficou ainda alguma dúvida, gente, uma pergunta, se eu acho que eu errei, tem que aprofundar no próximo programa algum aspecto, vou pedir para você deixar um recadinho com a gente, tá bom? Lá na nossa página, manda um e-mail, manda um zap, tá? O e-mail é economiafácil@gmail.com, que depois a gente conversa direto ou no próximo programa, tá? Um forte abraço, gente, meus amigos e minhas amigas. Siga com a programação da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Essa live vai estar salva no Facebook, dá um like. Essa live depois a gente vai subir lá para o nosso canal do YouTube, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá um like, aperta o sininho, inscreva-se no nosso canal, tá?
youtube.com/Economia Fácil, tudo junto sem acento. Economia Fácil, nosso canal no YouTube. Deixa também lá um recadinho lá no YouTube, né? Pra gente conversar, interagir, tá bom? Amanhã eu vou tentar entrar ao vivo no programa do Antônio Figueiredo. E um forte abraço, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado pela paciência. A gente segue aí com a programação da Web Rádio Censura Livre. Espero ter falado tudo a respeito aí. A gente segue acompanhando a situação do Chile. Minha solidariedade à população chilena toda, né? E dizer que é possível mudar. Eles conseguiram barrar o aumento da passagem. Já conseguiram do presidente Sebastião Pinheiro várias medidas, mas são muito poucos e chegaram atrasadas, né? Por isso as manifestações lá seguem, inclusive porque a repressão não parou e está muito violenta. Então minha total solidariedade ao povo chileno, tá certo? Aos trabalhadores e trabalhadoras chilenos. A mobilização mostra que é possível mudar o Brasil e o mundo, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau, gente. Encerrando a nossa transmissão por hoje. Tchau, tchau.